Boa noite, preciosos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz de nosso Cristo amado e ressurreto Jesus Cristo possa estar sobre cada irmão, cada companheiro, em cada lar, cada família da qual esse vídeo estará penetrando pela graça de Deus. Desde já queremos agradecer a sua atenção, né? a sua compreensão e o tempo. E só em você já parar para assistir esse vídeo mostra que você não é dominado pelo sistema hoje de televisão. E que Deus possa lhe abençoar no nome de Jesus Cristo. Antes de começarmos, queremos dar nossas saudações para cada irmão, cada pastor, cada ministro, cada família, cada lar, cada mãe de família, cada jovem, cada adolescente, e que todos quanto nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar nesta caminhada. Talvez esse vídeo não vai ser muito longo, eu também não sei, Deus é que sabe, mas estamos aqui mais uma vez para, não como pregador, não estou tentando salvar o mundo e nem converter o mundo, mas sim a gente poder sentar um tijolo na obra para que no dia que Babilônia demolir, que a Igreja Católica demolir todas as obras, então que a gente ela se lembre que alguém botou um tijolo ali, né, para uma muralha contra a doutrina dela. Então eu creio que isso é um objetivo que Deus me colocou, tem me colocado no meu coração, eu creio, né, porque o diabo não é. Porque quando eu estava no mundo, nem no mundo Deus me permitiu eu ser do diabo, imagine agora. Então que Deus possa lhe abençoar grandemente. Cada momento que você se dedicar a Deus, irmão, você está colocando uma ferramenta, você está colocando uma massa, um tijolo, um ferro, uma pedra, numa pedra de concreto, para uma muralha contra a Igreja Católica e suas filhas. Vamos orar. Pai maravilhoso, Senhor de toda a terra, obrigado, Santo Poderoso Deus, por boa bondade e pelo Espírito Santo de Deus, que é o qual nos guia em todo o caminho. Pedimos desde já a tua misericórdia, o zelo, o carinho, o amor, a paz, a santidade e tudo quanto o Senhor tem previsto para nós nessa quinta-feira, 31 de agosto, né, de 2017, e pedimos agora que cada lar, cada família, que a família abranda em todo o mundo, em toda a igreja, em toda a terra, que cada embaixada, cada embaixador, cada irmãos que se dedica, aqueles que fazem o encaixotamento, aqueles que trabalham no zelo das embaixadas da voz de Deus em todo o mundo, os zeladores, as cozinheiras, todos, Pai, todos que contribuem na lubrificação das máquinas, os que cuidam da parte elétrica, os que cuidam da parte técnica, burocrática, os que transportam no caminhão, os que colocam a caixa, né, como a gente vê nos vídeos, né, como o irmão Anderson mostra para nós aqui, todos que trabalham, Pai, em prol desse ministério, no mundo inteiro, na África, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Polônia, em todas as partes da terra, na Itália, na Rússia, na China, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, em toda a parte, aonde teus filhos, Pai, trabalham em prol desse ministério e que vão em busca do último eleito, entregando os folhetos, as mensagens, que todos sejam ricamente abençoados. É nossa oração nesta hora, no precioso nome de Jesus, por cada um deles. Santifica eles na verdade, abençoe teus filhos, abençoe a tua igreja, abençoe o lar, abençoe o testemunho deles, abençoe nossos amados, que teus filhos, nossos pastores, ministros, e que não venha faltar chuva no campo, nem chuva seródia, nem chuva temporã, para que todos sejam ricamente abençoados. Abençoe teus filhos e abençoe teus servos agora neste momento, eternamente em Cristo, nosso Deus bendito. Se há algum enfermo, necessitado, viúva, órfão, desempregado, rogo desde já que através do teu Espírito Santo o Senhor venha consolá-lo e confortá-los para a glória de teu santo nome, eternamente. Amém e amém. Então que Deus possa abençoar cada irmão e
Eu gostaria, que eu prometi, né, no vídeo anterior, de nós estamos tratando aqui da mensagem A Era de Pérgamos. Eu creio que eu comecei aqui na página 150, né, se não for a memória. E então, 148, se não for a memória. Então agora vamos entrar na Antipas, minha fiel testemunha, né? Mas estamos aqui no a mensagem da Era da Igreja, no mensageiro, que é o rodapé da mensagem. O rodapé da mensagem é as 7 eras da igreja. Tanto é que é o mesmo Senhor que desceu no monte ali para revelar os selos para o profeta, é o mesmo que revelou, que desceu no tabernáculo Brana para mostrar as 7 eras da igreja e o período de todas elas para o irmão Brana. Então as 7 eras da igreja, para mim, é o rodapé da mensagem. São os 2 fatores principais da mensagem. É o começo e o fim. O começo é as 7 eras da igreja. O fim é os 7 selos. Os demais mensagens tudo dão cobertura, são argamassa, né, debaixo do tijolo, que é as 7 eras da igreja e os 7 selos. Mensagem, o sinal, marca da besta, porque foi através das 7 eras da igreja que o irmão Brana teve a inspiração dada por Deus e a luz para chegar aos 7 selos. Marca da besta, semente da serpente, todas as mensagens, né, que nós temos, esses 1370 sermões da mensagem. Então eu creio que tudo isso tudo isso são base, né? São apoio, cobertura para que são então entre os 7 selos e as 7 eras da igreja. Então que Deus possa abençoar cada um de vós. Obrigado pela vossa atenção. E nós lemos aqui nós paramos aqui acerca de, eu li o último parágrafo, a última parte da página 155, o profeta dizendo aqui: esta era uma fé vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que lhe dera vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Eles não negaram que a salvação era sobrenatural, do princípio ao fim. Eles mantiveram viva a verdade de seu nome e sua fé, e foram abençoados pelo Senhor e considerados dignos dele. Ontem eu estava vendo, o irmão mandou para mim um vídeo hoje de manhã, o pastor Ademir, que Deus abençoe, pastor Ademir, você e sua família, pastor José Ademir, ali da cidade ali de Florianópolis, né, ali na cidade ali de São José. Deus abençoe cada pastor José dos Santos, pastor Altair Maia, Valderi, pastor Miguel, pastor Indy Freitas, pastor Donizete, né, pastor Carlindo, e cada ministro, cada filho de Deus, né, e pastor Demontier, irmão Vitor, irmão Alexandre, e todos os filhos de Deus. Que Deus possa abençoar nosso amado José Brana, Billy Paul, irmão Anderson, irmão Fábio, dali da Voz de Deus aqui no Brasil, e irmão Vinícius, que todos que trabalham na parte burocrática da igreja. Eu tive uma conversa muito boa, o nosso amado irmão Anderson, para mim sempre é um prazer, e o pastor José Correia em Alecrim, e todos os filhos de Deus que estão em toda a terra. Então eu estava meditando aqui acerca de um vídeo que o irmão mandou para mim, e me lembrando aqui nessa escritura, que um casal saíram para a igreja, e então ali em São Paulo, né, um tiroteio, e eles não perceberam, chegaram no local para a igreja, o rapaz acho que é bem obreiro, então de lá ele foi e abriu a caixa da moto, e viu um furo na Bíblia, pensar de ter sido alguma criança que tinha machucado. E quando de repente que ele viu aquela cena ali, a Bíblia furada, a mulher dele abriu, tinha uma bala dentro da Bíblia. Então eu tiroteio, uma bala desviou do curso, uma bala perdida, né? Então atingiu ali no ali no coisa deles ali, né? Então, e parou no livro de Apocalipse.
aonde Deus falando ali acerca de não negaste a minha fé e guardaste meu nome. E eu fico meditando, o livramento foi de Deus, não censurando, porque mas a jovem que vão para a igreja, ela de calça comprida, né? E então, mesmo Deus dando livramento, então esse testemunho vai ser firmado na igreja. O irmão Brana diz numa mensagem que a igreja de Deus, ela não é guiada por visão e nem por inspiração, senão eu falo memória, mas sim pela palavra, por revelação. Então isso agora na igreja deles irá proliferar, vai ser grandes movimentos agora, porque ela de calça comprida, de berço pintado, brinco na orelha, unha pintada e tudo mais, então que Deus está com ela. Então o que Deus quer ela desse jeito, que ela representa a noiva de Jesus Cristo. Então, isso é meio perigoso, né? A gente testemunhar dessas coisas. Então vejamos que as coisas não é tanto como a gente espera. Todo livramento vem de Deus. Claro que o livramento foi de Deus, mas as coisas têm que ter um centro. Jesus livrou Judas até o último momento da vida dele. Quem olhava, talvez Judas olhava dentro de si e dizia que Deus estava com ele. Eu me lembro de Jó, quando Jó, falando no capítulo 29, eu gostaria até de ler essa escritura aqui, do livro de Jó, para a gente ter um pouco de luz sobre esse assunto aqui que eu quero entrar, de não negaste a minha fé, e assim por diante. Então, vamos acompanhar aqui Jó 29, para a gente ver isso aqui. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como no dia em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias de minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha cabeça, a minha tenda. Então, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Rombrana diz na mensagem que Deus manifestou em tríplice manifestação, como Deus sobre todos, como Filho com todos, como Espírito Santo em todos. Como o Pai, ele estava, a sabedoria estava sobre a tenda de Jó. Como Deus, ele cuida de todos. Certa vez eu estava lendo num culto e mostrando que Deus ali, como Deus, ele cuida de todos, ele é Deus de todos, como Deus. Mas veja aqui, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando o Todo-Poderoso estava comigo. Veja a colocação que eu peço a graça de Deus para nossos preciosos irmãos meditar. Então ele veja sobre a minha tenda e estava comigo. Estava comigo, né? E da rocha me corria ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia resplandecer a minha cadeira. Os moços me via e se escondia. Os ídolos se levantava e se punha em pé. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continha
as suas palavras e punha a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e sua língua se pegava no seu paladar. Ouvindo-me, tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de veste como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era o pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrantava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Então você veja aqui que quando Jó falando aqui acerca de quando Deus estava sobre a sua tenda, a sabedoria, e quando ele estava sobre a sua fazenda, né? Tudo estava estava com ele. Então ele diz aqui, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Então, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo, isso aqui era quando Jó estava próspero, que ele inquietava Satanás. Jó tinha um grande pecado, eu costumo dizer. Tem gente que acha que pecado é só fumar, beber, roubar, adulterar, mentir. Hoje eles estão aí condenando tudo quanto é tipo de ação carnal e se esquecendo de condenar as ações também espirituais. É bom eu condenar um cachaceiro, ladrão, uma prostituta, um maconheiro, um idólatra, um ateu. Mas difícil é eu condenar a mim mesmo nos meus atos espirituais. Então vamos continuar. E dizia no meu caminho, expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia, a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos, e a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na mão. Ouvindo-me esperava em silêncio, atendia ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicava, e minhas razões destilava sobre eles, porque me esperava com a chuva, como a chuva, e abria a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não cria e não fazia abater a luz no meu rosto. E se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. No 30 ele diz, mas agora ria de mim os de menos idade que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu trabalho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou, diz o vigor. Então, veja que não estou condenando o que aconteceu, claro, é um livramento de Deus, mas não é querer também justificar quem sou eu para condenar alguém. Mas isso leva que o que acontece nas igrejas é que está tudo bem. Olha, está vendo só a irmã de calça comprida? Deus deu um livramento. Então veja, irmão, Deus está nessa igreja, Deus está conosco. No livro como eu já li aqui já anteriormente, no livro de Deuteronômio, vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 13, olha aqui. Deuteronômio capítulo 13.
Deuteronômio capítulo 13, veja aqui. Vamos meditar nisso aqui. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e se deu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecemos, ensinávamos e sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. E vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus. Para andartes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e servamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que está em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consistirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras e apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não te torne a fazer segundo essas coisas má no meio de ti. Quando ouvires dizer, se alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para habitares, que uns homens filhos de Belial saíra do meio de ti, que inclinara os moradores da tua cidade, da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás e informar-te-ás, e com diligência perguntareis, e eis que, sendo esse negócio verdade e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada e ela e a tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada se pegará a tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou os teus pais, enquanto ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazer o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Perdão ao Senhor teu Deus, está correto. Então veja aqui, a ira de Deus se acendendo, Deus instruindo Moisés acerca de profetas e sonhadores que profetizam e sinais. Veja aqui no versículo 3 aqui, que me chama muita atenção isso aqui, a palavra de Deus é tremenda.
Que ele diz aqui: e quando o profeta ou sonhador te sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado dizendo: vamos após outros deuses que não conhecemos e sirvamos-los. Também vi aqui que haverá sinal, cura, livramento, porque o dom é dado. O irmão Brana diz que o dom de profecia é dado à igreja. O profeta, o dom de profeta, o dom de profeta é dado ao profeta, mas o dom de profecia é dado à igreja, diz o profeta de Deus. Então, o livramento, todo livramento de bom é de Deus. Agora, o problema é, irmão de Deus, que eles vão continuar adorando outros deuses. O Deus Pai, que eles não conhecem, o Deus Filho, que eles não conhecem, e o Deus Espírito Santo, que eles não conhecem. Então a irmã vai continuar pintando o berço. Amanhã eu vou lá pregar para ela, e pode Deus levantar um missionário, um pregador, um diácono, um evangelista, uma irmã decente do tabernáculo, tabernáculo do ministério do sétimo anjo, não digo do homem do tabernáculo, mas uma irmã padronizada, que crê na mensagem, vive os padrões, que obedece toda a palavra, toda a mensagem, pregar para ela. Então a primeira coisa que ela vai olhar é para isso aí, que na igreja dela Deus deu livramento. Deus deu um livramento para ela, ela poderia estar paralítica, ou poderia, como ela disse, então assim por diante. Então veja que não é tanto, parece, mas não é assim. Então vamos voltar ao nosso assunto, e eu também estava vendo um vídeo acerca do comunismo, dos cultos ecumênicos, da reunião ecumênica que houve em São Paulo. Engraçado, o irmão mandou um áudio para mim, mandou no grupo do WhatsApp, Deus abençoe o grupo Tabernáculo Bom Jardim, e o grupo Olho de Águia também, e os irmãos A Fé de Rápido, Deus abençoe cada eles. Então o irmão mandou uma coisa tremenda, que basta um denominacional falar uma coisa, todo mundo fica pasmado. E eles botam no WhatsApp, e até mesmo perdendo tempo mandando um para o outro, o que um denominacional falou. E o irmão disse: e o que o irmão Brana fala, a gente não damos valor. Irmão, nós estamos que nem Israel. Nós estamos que nem Israel, farto, comendo e murmurando, comida demais e murmurando, enchendo a boca, mas o coração vazio. Nós estamos com a mente cheia de parágrafos da mensagem do irmão Brana, mas o coração vazio. Eu creio que nós temos que chegar numa condição como Davi, que estava cheio de conhecimento teológico, até mesmo conhecimento profético, mas a alma estava vazia. É assim nós estamos de parágrafo da mensagem do profeta, mas nossa alma está vazia. Eu creio que é hora de nós entrar num arrependimento, num desespero. Eu creio que tem hora mesmo de orar, é para Deus apertar o cinto mesmo de já atende no mundo inteiro, que é para a gente orar. Porque Israel, o clamor de Israel só chegou até Deus enquanto ele estava orando, mas depois o faraó ia lá, aumentava o salário, e faraó ia lá e ajeitava, dava casa popular para eles, Bolsa Família para eles, e ajeitava tudo para eles voltarem lá, tá tudo bem. Aí quando as coisas apertavam, eles oravam um pouquinho, mas depois que Deus permitiu o faraó, fechou o coração de faraó, o faraó como ele não deu, recebeu uma Bolsa Família, cortaram água, cortaram luz, não tinha mais emprego, e os melhores empregos que eles tinham, como cortaram do judeu na Alemanha, na rua, ali naqueles países ali, que é onde os judeus trabalhavam. Então eles fecharam tudo, tiravam o judeu, que isso vai acontecer com a noiva aqui novamente. Não se preocupe não, irmão, que quando você estiver trabalhando, se você é um eleito de Deus mesmo, um predestinado para o rapto, não te preocupa com culto ecumênico, não te preocupa não, nós temos profeta para isso. E quando você chegar numa empresa, numa casa aluguel, quando tu chegar, as coisas estão tudo na rua. Isso se eles não tocarem fogo, eu te expulsar de casa com tudo. Então, para que se preocupar com culto ecumênico? O que foi que aconteceu com Israel? Israel, quando tinha tanto, Deus pegou e vou dispensar vocês para o mundo inteiro. Então, quando Deus dispensou eles, chegaram aqui entre o gentil aqui,
Quando Deus endureceu o coração de Hitler, diz o profeta, de Stalin, de Mussolini e do general Tito. Então, aonde eles trabalhavam, você que vê o vídeo, ô amado de Deus, atenta para isso, nós estamos na mesma condição deles. Onde eles viram o vídeo, mostra nos filmes hoje aí, que eles eram proibidos até mesmo de passar pelas calçadas, eles tinham que passar pelo meio da rua, moleque, perdão a palavra, esses soldadozinhos que nem saíram da fralda, dando tapa na cara de um ancião. Quando que um ancião de Israel era criticado, como eu li aqui o livro de Jó? Quando que um jovem podia confrontar um ancião judeu? Mas sabe por que eles passaram por isso? Porque eles rejeitaram, eles estavam fartos. Eles tinham, diz o Mobrano, eles tinham a coluna de fogo, eles tinham o cordeiro, eles tinham a arte de metal, eles tinham tudo. Então eles estavam, então eles acharam que aquilo ali era demais, eles queriam algo mais e não tinha mais, não tem mais para nós. Não tem mais. Eles queriam algo que estava além do projeto de Deus para eles. Então nós estamos nessa condição, comendo imundícia de Sodoma. Largo de estar olhando para Sodoma. Olhe para a mensagem do sétimo anjo aqui, ó. Olha aqui para a mensagem do Elias. Hoje eu nem estou aqui com a mensagem com a coluna de fogo. Eu gosto sempre de estar com ela aqui. A coluna de fogo está sobre nossa cabeça, está sobre nos dando sabedoria no psíquico, assim como ela deu sabedoria para o irmão William Marlon Brana, que é o psíquico ali, a sabedoria no psíquico, assim nós precisamos dela estar na nossa cabeça, nos dando sabedoria no nosso psíquico, aqui. Deixa de você estar olhando para Sodoma. E são pregadores de Sodoma, estão olhando, e igreja batista, igreja presbiteriana, episcopal, são tudo a mesma coisa. Não vos preocupei com essas coisas. Acautelai dos fermentos de Herodes dos fariseus. Então eu estava meditando, eu fico meditando sobre essas coisas. Então agora o irmão fica mandando os áudios que está acontecendo, só eu quero saber o que está acontecendo em Jeffersonville. O irmão Anderson, conversando com o irmão Anderson, o irmão José Brana desejou fazer um culto, o Vias Ovelha, que é tio de natureza, é honrado do pastor de irmão Brana, Vias Ovelha, que fica muito tempo ali querendo Vias Ovelha, a saudação, o prazer no rosto das ovelhas, aqueles aprovos, que coisa linda. Aqui no Brasil, se os irmãos gritarem como eles gritam em Jeffersonville, os pastores vão botar tudo expulsado com o irmão Brana, que os bancos dos que dão glória a Deus, aleluia, estão tudo no porão. Deus o livre se uma jovem gritar aqui como grita em Jeffersonville, eu gosto disso. Deus o livre, amanhã ela está sendo disciplinada na igreja, nos tabernáculos, não é na igreja, nos tabernáculos. Então eu creio que o irmão José Brana gosta, isso é aplauso, é palma, toda hora. E nem precisa ele estar mandando tudo que os irmãos fazem, que ele fala aquilo ali, avivamento, os irmãos palma, e pula e salta, e grita, e aplaude e tudo mais, ele nem precisa fazer. Então ele sente saudade. Oh, glória. Aleluia, eu gosto disso, né? Então ele sente saudade. E o irmão falando, né? Conversando comigo, Deus abençoe o irmão, a sua família, né? O seu pastor. E a saudação no nome de Jesus Cristo. E isso assim mesmo todo para sorrir, né? Que me dá essa alegria no coração. Queria passar uns cultos lá em Jeffersonville, que aqui a gente assiste aqui, é uma benção. Então, Deus abençoe o irmão Fábio, o irmão Silas, que Deus tem capacitado, né? Irmão Vinícius, que fala bem influentemente o inglês, e Deus tem seus instrumentos para nos ajudar aqui no Brasil. Eu fico com alguma fonte. Eu estava falando com ele acerca da fonte, e o irmão Brana dá claramente dizendo ali na festa das trombetas e outras mensagens, que não é fontes, é a fonte, é águas, é fonte de, água de uma fonte. Ribeiros, perdão, de uma fonte, não é de fontes, é ribeiros. Fica com a mensagem do Elias. Fica com a mensagem do não importa se está só 12%. Só vamos aplicar o que nós temos. 12 é as 10 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então que Deus possa abençoar. Eu fico com os 12, porque os 12 são 144 mil que será tirado das 12 tribos de Israel. Então, você vê esses adolescentes hoje aí de meia tigela, quando você dá a palavra, não respeita. Hoje todo mundo quer comer o alimento. É o mesmo espírito maldito que estava de Israel. Eu estou falando disso aqui, minha testemunha fiel, testemunho. Eu tenho que entrar na mensagem.
É o mesmo espírito que estava em Israel. Antes de Moisés se levantar, tinha Miriam, tinha Arão, tinha Datã, Coré, Abirão, tinha Jane de Jambre, tinha todos esses demônios lá, só que ele estava aquietado. Mas quando Moisés se levantou, todo mundo, até Miriam, achou de querer fazer casamento em Israel. Então agora todo mundo, eu não preciso, irmão, você precisa ter respeito. Você sabe na mensagem, o irmão Brana diz na mensagem respeito. Você precisa ter respeito pelo ministério, pelo aquilo que foi plantado antes mesmo de você nascer. Nem teu pai talvez ainda era vivo, nem vocês ainda existia. Quando José Brana já estava sendo criticado antes de nascer. Quando você nem existia, quando Billy Paul estava sendo escorraçado de casa em casa e tendo que ver seu pai sair muitas das vezes para pregar e ele ficar dormindo, mal dormido, ser o calor do pai e da mãe. Procuro respeitar seus filhos de Belial. Procuro respeitar. Vocês pagarão caro por isso. Vocês que andam confrontando o ministério da gravação, veja o que é que vocês estão falando. Vocês estão criticando a voz de Deus. Vocês estão falando da voz de Deus. Vocês não estão falando de uma empresa, de uma indústria. Procuro respeitar seus bandos de incircunciso. Hoje vocês querem tomar posse do que não é de vocês. Vocês são assaltantes. Irmão Pedro diz que vocês são obstinados, presunçosos. Como é que vocês querem ter o respeito de um profeta se você não respeita a base de um profeta? Como é que vocês querem fazer uma coisa dessa? Vocês pregadores, perdão, se não se pode nem chamar de pregadores. Você tem que respeitar. Primeiro que teu pai não te ensinou tu respeitar. Por isso que tu é obstinado desse jeito, presunçoso, como tu está escrito lá em Isaías capítulo 4. Os jovens dominariam os pais, o jovem governaria as casas. Então, porque ele tem roupa bonita, então o povo também seja nosso governador, seja nosso líder. E depois que vocês vão ver a responsabilidade, vocês não dão conta nem mesmo de tomar de conta de vocês mesmos. Então hoje todos querem tomar posse, todo mundo quer ter direito, dizendo que não tem que estar pedindo permissão para a língua inglesa. Para a língua inglesa não, mas para o Espírito Santo tu tem que pedir permissão. É o mesmo Espírito de Israel. Olharam para o pecado dos filhos de Samuel e não lembraram que não eram os filhos de Samuel que Ana orou. Ana orou para ter um filho. E Deus foi e colocou o nome de Samuel. Não interessava quantos filhos de Samuel tivesse errado. A liderança ali era Samuel, rei, profeta e sacerdote. E por causa disso eles pagaram preço. Deus deu um rei louco para eles. Vocês têm um rei louco. Vocês têm pastores loucos. Vocês têm líder louco. Respeito. Vocês não têm respeito, vocês não têm padrão, ética e moral ministerial. Agora todo mundo quer ser pai, todo mundo agora quer transmitir mensagem. Eu queria ver vocês enfrentaram como foi enfrentado lá desde 1909, quando ele nasceu. Mas bem, vamos voltar agora aqui. Isso aí é que Deus nos dá a permissão de falar isso. Eu falo com autoridade porque eu respeito esse ministério. Eu não entendo tudo, mas eu creio, porque foi me revelado. Uma coisa é você ter sabedoria. Eu conversando mais nosso amado irmão, outra coisa é você ter revelação do que representa Jeffersonville para nós. E vocês vão descobrir tarde demais. Existe ribeiros, descendo ribeiros como galho. Você veja no Rio Amazonas de onde é que saem. Eu não sei de uma paz, vou até fazer uma pesquisa quantos braços existe o Rio Amazonas, mas ele nasce, se não for memória, lá no Peru, de um monte alto. Não é de baixo não, é de um monte alto. Aquilo ali que se for botar por normal assim, não dá para encher nem uma cidade de Sara no mês inteiro. Pelo tanto de água que jorra por dia ali. Mas no entanto, aquela fonte de água espalha para o mundo inteiro. É um dos rios maiores do globo terrestre, é o Rio Amazonas. Mas ele sai de uma fonte. De uma fonte. A mensagem para o mundo inteiro é de uma fonte. É de uma fonte. Aprenda isso.
Então eu estava, então o que foi que Deus falou para o nosso profeta e pastor José Brana, que era para ele aquietar e saber que eu sou Deus, né? E botar os irmãos para orar nas casas. Nós precisamos orar mais nas casas. Precisamos mais orar nas casas, porque Jesus disse, se tiver 2 ou 3, ele não falou de igreja, se tiver 2 ou 3 na igreja, no campo, igreja não é campo, ele falou no campo, o moinho, no moinho, duas assim por diante, ele não falou na igreja, ele falou se tiver 2 ou 3, na cama, se tiver 2 na cama, e assim por diante. Se tiver só 3 na igreja, ninguém quer ir. Mas se tiver onde tiver reunir 2 ou 3, então nós precisamos orar. Eu também vou a partir de. Já venho orando às 6 horas mais meus filhos. Então, meus filhos, eu creio que ainda estão orando aqui ainda do lado. Mas nós vamos passar a orar mais. Isso está no meu coração, está me cobrando há muito tempo. Obrigado, Deus abençoe nosso amado Zé Brana. Obedecer a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Como disse Samuel para Saul, não basta só matar bezerro para o profeta. Tem que obedecer toda a palavra do profeta. Saul matou o bezerro de Agag, para quando Samuel chegasse a agradar Samuel disse, porventura agrada-se Deus de holocausto, de tolo, de sacrifício, construir tabernáculos bonitos, de tolo, não é melhor a gente ficar obedecendo. Então que Deus possa abençoar. Então é muito bom, muito agradável isso, porque eu creio nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar aqui agora de Antipas, né? Minha fiel testemunha. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Vamos ver aqui, Apocalipse 3, versículo 16. Vamos falar aqui um pouco agora aqui de Antipas. E se Deus me permitir, eu estou com água aqui agora para me falar também aqui agora. E se Deus nos permitir, estaremos falando. Então vamos ler aqui. Bom irmão Bena disse, tudo devemos falar demais, menos orar e ler a palavra de Deus. Então vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 13, né? Apocalipse 3, 13, que diz aqui, quem tem, Apocalipse 3, né? 3,16, perdão. Assim porque, perdão, aqui eu peguei aqui em Atos 2, 38, perdão, Apocalipse 3, né? Apocalipse 3, 2, 13. Apocalipse 2,13, né? 2,13, Apocalipse 2,13. Perdão, amado. É que a idade já está avançada já. Então veja aqui. Eu sei as tuas obras, e onde habita o que é onde está o trono de Satanás, e retém meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre os vós, onde Satanás habita. Então que Deus possa abençoar a sua palavra. Então vamos falar um pouco aqui agora dessa testemunha, Antipas, né? O que o irmão Brana fala dele aqui na página 155. Amém? Que Deus seja louvado por isso. Não há nenhum outro registro da palavra ou em qualquer história profana com referência a este irmão. Mas certamente não precisa haver, mais do que evidente, suficiente que ele fosse pré-conhecido e conhecido do Senhor. É mais do que suficiente ver sua fidelidade ao Senhor, registrada na palavra viva. Ele era um cristão, ele tinha o nome de Jesus, ele tinha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, e estava entre os que vivia dela. Ele tinha respondido às palavras de Tiago, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em exceção de pessoas. Cheio do Espírito Santo de fé, como foi Estevão, ele não fazia acepção de ninguém, não temia ninguém. E quando a morte foi sentenciada sobre todos os que tomavam aquele nome e andavam na fé de Jesus Cristo, ele tomou seu lugar com os que não voltavam atrás. Sim, ele morreu, porém como Abel, ele obteve um testemunho de Deus
seu nome está escrito na palavra, e embora morto, sua voz ainda fala nas páginas do registro divino de Deus. Outro Marte fiel era levado ao seu repouso, porém Satanás não flutuou, não triunfou nessa ocasião, assim como não triunfou quando matou o príncipe da paz, porque assim como Satanás foi despojado na cruz, assim também agora o sangue de Antipas clamará, e centenas mais que tomarão suas cruzes e o seguirão. Eu estava meditando hoje acerca, me veio algo muito forte, acerca de uma coisa muito tremenda aqui. Hoje nós temos protesto no mundo inteiro, nos países inteiros se mostra vídeo de destruição. Nós saímos para as praças para exigir direitos trabalhistas, direitos iguais, direitos dos animais. Nós temos vários ministérios hoje dentro do governo federal, regional, defesa do meio ambiente e assim por diante. Então saímos para a rua, irmãos mandam vídeo, irmãos da mensagem, que estão da mensagem, não da mensagem, mas que estão na mensagem, que mandam vídeo incitando os irmãos a gente mandar esse vídeo para o mundo inteiro, para os nossos grupos, contatos, para incentivar a lutarmos pelos direitos, para que já tem, e ele já tem, a sentença dele já está, já tem, né, o nome dele, né, já tem, não sei bem como é o nome dele, até me sei nem o nome do presidente do Brasil, imagina, né, como eu sou cidadão brasileiro. E então, para protestar direito do caminhoneiro, direito daqui, direito dali, e os irmãos se empatam nisso. Tem um que eu batizei agora pela graça de Deus, mas pastor Carlos, lá de Águas Claras, não se converteu de jeito nenhum. Fica mandando mensagem para mim de Sodoma. Eu quero lá saber o que está acontecendo em Sodoma, irmão. E então, incentivando, mas nós não vimos ninguém incentivar, tá? O irmão José Brana mandou esse áudio aí, mas não vê ninguém botando áudio. Bota áudio assim, irmão. O profeta José Brana falou para nós, para que a gente todo lá orasse. Bota também áudio, não é só escrito. Bota em áudio também no WhatsApp, irmão, vamos mandar esse áudio para o mundo inteiro, para todos os nossos contatos no mundo inteiro, que o irmão José Brano, inspirado pelo Espírito Santo, diz que é para a gente orar, para a gente ficar, não para ficar em casa, ali, não vamos fazer disso uma doutrina, como já morreu, graças a Deus que morreu, mas logo outra doutrina está se levantando. Então, para a gente orar mais em casa, precisamos orar mais em casa, que é para a gente ir para a igreja fortificado. Pode ser que agora o Espírito Santo está nos revelando, para a gente chegar na igreja mais fortificado, para incentivar aqueles irmãos que estão passando por luta. Vós que são fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos. Então, faça isso, irmão. Mande áudio também, não é só escrito. Mande áudio, irmão. Olha o que o irmão José Brana botou aqui. Vamos mandar agora para todos os contatos no mundo inteiro, no Brasil inteiro, todos os contatos do que são parte do WhatsApp, né? E então, nós não fazemos, nós ficamos mandando áudio de culto ecumênico e assim por diante. Então, nós não temos áudio, nós não temos, nos preocupamos em dizer, irmãos, vamos incentivar todos os irmãos, incentivar até meu Deus nacional para a gente orar, em vez de nós ir para a praça fazer protesto. Me lembro certa vez, não sei se eu já preguei aqui nos outros vídeos, que eu trabalhava na construção civil, até hoje ainda trabalho ainda, e eu era jovem ainda, solteiro, então o sindicato, eu tinha um trabalho evangelístico lá no sindicato, lá na empresa, e Deus usou o trabalho, salvou algumas almas ali dentro. Na época a empresa tinha para mais de 5.000 pessoas ali em Belém. Nós estávamos fazendo na época a vigilância a torre da vigilância Brasil Amazônica. E então foi 5 horas da tarde na sexta-feira, 4 horas, e o líder do sindicato chegou comigo e me convidou para me ir para lá, para a praça, protestar pelos direitos humanos, pelo direito trabalhista. E eu disse para ele que eu não podia, porque eu tinha algo a fazer, eu tinha um trabalho evangelístico para fazer. E ele disse para mim com ironia, disse, tu não vai, mas quando a gente conseguir
tu também vai ser beneficiado. Eu disse, não, companheiro, eu vou fazer melhor do que vocês, eu vou orar por vocês, e tudo que acontecer será a vontade de Deus. Então, por que nós não mandamos áudio? Então, o que eu estava meditando sobre isso, o quê? Que nós não mandamos áudio incentivando os irmãos, que Deus deu uma inspiração, como deu para o irmão José Brana, para a gente orar mais desesperadamente. Vamos mandar áudio na África, na Alemanha, na França, para todos os irmãos, para todo mundo, protestar. Vamos protestar, para fazer um protesto mundial. Vamos fazer um protesto mundial para receber o Espírito Santo. Oh, glória, amém? Vamos fazer um protesto mundial para receber o Espírito Santo. Vamos para a praça, vamos orar, clamar, vamos chorar, vamos rasgar as vestes quando os sacerdotes. O problema é que hoje no nosso sacerdócio, nós não estamos mais rasgando as vestes quando somos rejeitados por Deus. Pelo contrário, quando nós sentimos o vazio do Espírito Santo, a gente bota uma roupa mais bonita, um paletó bonito para chegar na igreja e dizer que está tudo bem, compra carro do ano. Hoje está ao contrário. Naquele tempo, quando os sacerdotes, nos tempos do Antigo Testamento, se Deus permitir, um dia vamos falar disso aqui, se Jesus nos tirar da terra amanhã, mas fica aqui em memória para alguns irmãos falar sobre isso aqui, sobre os sacerdócios, quando fazia algo contrário à vontade de Deus, que Deus, ele sentiu o vazio, que Deus rejeitava aquilo ali, ele se rasgava, se cobriu de cinza, como Nínive, como Acabe, ou propriamente Acabe, quando Elias profetizou contra ele, trouxe aquela sentença para ele, que foi o que ele fez. Ele pegou, se cobriu de cinza, se rasgou, se humilhou, chorou, e até que ele recebeu o perdão de Deus. E Elias disse, quando Elias chegou diante de Deus esperando a sentença, Deus disse, Elias, tu não vê que Acabe se arrependeu? Eu de modo algum lançarei isso sobre ele. Deus não pode lançar ira sobre um pecador arrependido, diz o profeta de Deus, sobre um homem que clama. Então, você quer evitar, você quer ganhar, nós queremos ganhar direitos iguais, direitos trabalhistas, queremos que nossas empresas mudem, nossa cidade não passe miséria, para que nosso povo não passe miséria. Não adianta nós ir para a rua, porque nós vamos citar a ira do governo. Isso aí é só você aprender no livro falando com o maior governo, o sacerdócio. Quem fala desse ensinamento para nós não temos que ir para a praça, enfrentar o governo, o rei, porque ele está com autoridade na mão, e tudo que ele tem é dado por Deus para ele. Então é só a gente conversar com o nosso grande amado Salomão, que era um rei sacerdócio. Salomão era rei sacerdócio. Salomão não nos incita a ir para a praça, mas ele diz que é para a gente respeitar, porque o rei, ele tem toda a autoridade na mão dele. Então vamos fazer um protesto no mundo inteiro, vamos fazer esse protesto, porque Antipas está aqui porque ele protestou. Ele não foi lá diante de Antipas, ter Nabote também, que guardava a vinha, né? Que Acabe desejou a vinha. Não importa se tu vai morrer, mas faz um protesto. Vamos orar na praça, não para gritar, não, mas vamos chegar na praça, na nossa cidade. Eu estou meio fraco aqui, mas eu poderia bem fazer isso, chegar na praça e orar, dobrar meu joelho e orar na praça para receber o Espírito Santo, para que Deus possa descer na cidade de Sara. Que quando eu ando na rua aqui 10 horas, 11 horas da noite, às vezes aqui que eu vejo uma criança na esquina, uma jovem adolescente na porta dessas festas, meu coração sangra. E muitas vezes eu não abordo ela por medo, e até medo de ser, porque eu sou um homem de cor, negro, então pode ser que eu vá abordar uma menina dessa, aqui eles são brancos, são italianos, mas me dói no coração, mas eu não faço um protesto contra isso. Então nós queremos protestar, bota o áudio, vamos protestar para receber o Espírito Santo, vamos fazer um protesto contra o diabo, para receber o Espírito Santo, e você vai ver como o rapto acontece. Porque enquanto Israel estava comendo, ele estava tudo bem, mas quando ele clamou, como nós voltamos ao vídeo anterior, agora aqui atrás, que eu falei, então ele clamou a Deus. Então Deus chamou Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci, e agora eu vou te enviar. O clamor de Sodoma, enquanto Ló estava recebendo salário, tudo bem, estava tudo bem para ele, mas quando ele perdeu a primeira, segunda, terceira eleição, que ele não era mais prefeito da cidade de João Branco, quando ele perdeu o direito, não tinha mais, ninguém aplaudia mais ele, então ele passou a clamar, então chegou a Deus, e ele não era eleito, ele não era noiva, ele era um tipo da virgem louca, diz o profeta. Então a mesma coisa nós temos que fazer, vamos incentivar os irmãos, como Deus inspirou o nosso profeta José Brana, nosso pastor, a orar mais em casa. Vamos fazer isso. Então nós temos protesto de tudo, direito da mulher. Olha, se as mulheres também fizessem um protesto, né, e orassem, deixar de cortar o cabelo,
e usar calça comprida, shortzinho na rua, andando pelada na rua, e fizesse um processo para o Espírito Santo descer sobre elas e se cobrirem, meu amigo, acabaria assassinado, porque só existe morte e destruição no mundo por causa da mulher. A roupa dela é que gera protesto contra Deus. As vestes da mulher, nós homens andando na rua nu de cintura para cima, de bermuda, falamos demais. Então vamos fazer um protesto de oração. Aí sim, aí você vai ver o que o governo federal vai fazer. Ele vai ficar totalmente imunizado, ele vai ficar sem ação. Porque nós estamos fazendo protesto. Vamos fazer um protesto de oração no mundo inteiro. E aí você vai ver, os irmãos muçulmanos vão olhar para o irmão judeu e ver que são irmãos da mesma carne, do mesmo sangue. Eu não vou dizer que vai converter o mundo, mas meu amigo, olha, o rapto se sucederá. Mas isso aí vai entrar. Então esse é o protesto que eu incentivo os irmãos a fazer. Não está mandando áudio fazer protesto para a praça, para lutar contra o governo. Deus me livre. Eu já tenho governo contra mim. Em conta de água, de luz, eu já tenho governo contra mim. Eu já tenho governo contra mim que eu trabalho 2 dias, trabalho 1 mês para comer 1 dia. Então eu não preciso ir lá para a praça incentivar a ira do governo, incentivar meus amigos policiais, que também são pais de família. Nem todos os policiais têm prazer. Tem policial que ele é sanguinário. Tem policial que ele é sanguinário, não é a polícia. O policial que é sanguinário, ele tem prazer de ver aquilo ali, ele fica louco para destruir, para sacar uma bala, mesmo que seja de borracha, mas na mente dele, no coração daquele é uma bala explodindo. Esses filmes americanos mundanos, os filmes é inspirados no coração, no sentimento do ser humano. É isso é que tem esses filmes de explosão. Como disse aquele louco, ator americano, chegou no Brasil, que o brasileiro, basta qualquer explosão, eles aplaudem. Ainda bem que eu não sou brasileiro, eu não sei nem o nome do presidente do Brasil. Então veja, então ele falando, então os filmes americanos, os filmes, tudo que tem, tudo é baseado na inspiração do sentimento de cada ser humano. Então esses policiais, eles são pais de família. A maior parte deles, uma minoria deles não tem prazer naquilo ali, mas eles têm que ir, porque eu vou incitar ele para ali. Mas se eu for orar, ele não precisa também ir para a praça. Oh, glória a Deus. Então vamos fazer um protesto no mundo inteiro, de oração, de jejum, falar menos nas empresas. Vamos fazer um protesto nas empresas, orando, convidando os companheiros, como eu sempre fiz, convidando os companheiros para orar. Vamos fazer um protesto nas empresas, botando a voz do irmão Brana nas empresas. Você que trabalha na tua empresa, não tem coragem de botar um parágrafo da mensagem do irmão Brana no teu celular. Eu, pela graça de Deus, não por orgulho próprio, meu celular é pequenininho, né? Foi um presente que eu ganhei agora na viagem anterior, em maio. Mas ele não aguenta a potência de 3, 4 horas de mensagem, de 5, 6 mensagens. Onde eu trabalho, eu boto a mensagem do irmão Brana. Por isso que eu não consigo muito serviço aqui, que o diabo se ira. Você bota a mensagem do irmão Brana onde tu trabalha, tu bota a mensagem do irmão Brana no carro, tu bota a mensagem do irmão Brana quando tu para no trânsito, tu tá com uma mensagem aqui no banco, chegou o guarda, ou ali você pegar, for o jornaleiro, você bota a mensagem do irmão Brana no carro aqui, quando o jornaleiro vier dar uma revista, uma coisa, tu dá uma mensagem para ele. Esse aqui é o protesto que nós temos que fazer. Mas não. Esse é o protesto que nós temos que fazer. É protestar contra Satanás, rejeitando as suas palavras, rejeitando os seus atos. Então que Deus possa abençoar as irmãs, as mulheres, fazer protesto, não pegar panela, ir para a praça e botar bandeira para defender Lula, para defender isso e aquilo outro. Não, para defender o caráter e a moral, pedir o Espírito Santo para nos tirar essas roupas imorais que nós temos vestindo hoje, roupas babilônicas, folhas de figueira. É isso que nós precisamos fazer um protesto. Então vamos adiante, já tá. Eu espero que esse vídeo não seja muito longo. A razão pela qual isto faz parte do elogio do Espírito é porque estes bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás, bem no meio de seu próprio lugar, no trono. Eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé
de Jesus, bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio com os poderosos homens de Davi, que invadiram o acampamento do inimigo para trazer a Davi água para matar a sede. Assim estes gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás, e pregando, exortando, e trouxeram a água de salvação aos que viviam sob a sombra da morte. Agora, por mais que estas palavras referentes ao trono e ao reino de Satanás faça parte do louvor de Deus aos seus escolhidos, elas realmente estabelecem o panorama para a denúncia do mal que ganhava supremacia na igreja. Pérgamo, trono e lugar de habitação de Satanás. Para muitos, essas frases têm sido meramente picarescas, em vez de verdadeiramente históricas. Porém, elas são certamente reais, e a história da pleno testemunho diz: Pérgamos foi realmente o trono e o lugar de habitação de Satanás. Isso aconteceu assim. Pérgamos não era originalmente o lugar onde Satanás, quando há assuntos humanos, habitava a Babilônia, sempre tem sido literal e figurativamente o seu quartel-general. Foi na cidade de Babilônia que a adoração satânica teve sua origem. Gênesis 10, versículo 8 ao 10. E Cuse gerou a Nirodes. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nirodes, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque e Acade, Acaune, na terra de Siná. Gênesis 11, versículo 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos luz. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos-nos uma cidade e uma torre, cujo gume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disseram: eis que o povo é um, em todos tem uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem. Eu quero que você medita nisso aqui, que eles eram o povo, de uma mesma língua. Então veja aqui que Deus não impediu eles. Eles estavam numa mesma, eu creio que já falei disso nos vídeos anteriores, eles estavam no mesmo objetivo. Nirodes, nós vamos chegar mais na frente, eu vou deixar que o profeta fale, que veja aqui, ó, o Rombrana diz aqui, na escritura aqui, né, aqui diz aqui: toda a terra então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens, veja, os filhos dos homens, os filhos de Deus, eles não estão preocupados em estar construindo torres. Muitas das vezes, às vezes a gente também não vamos generalizar. Nós temos aqui o pastor José dos Santos construindo a igreja em Curitiba. É uma igreja grande, o tabernáculo é por exigência da justiça, por eles,
eles estavam congregando em debaixo do marado, igreja simples, mas lá onde ele está, a igreja está crescendo, então não tem espaço para estacionamento e assim por diante. Mas ali não é só um filho dos homens que estão construindo ali, é uma necessidade. Então o governo federal está com a sua burocracia exigindo muitas coisas para hoje se ter padronizado de igreja, porque acontecem as coisas lá no mundo, lá nas boates. Aqui agora teve um incêndio uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, em maio, né, no começo de maio, se não for a memória, abril. Então aqui de uma grande empresa aqui, matou um rapaz e passou agora uns 4 meses, agora acabaram, já pagaram já que tinha que pagar, né, já corromperam o governo e agora estão construindo lá como se nada tivesse acontecido. Mas se fosse numa igreja que tivesse pegado fogo e matado um irmão, Deus o livre, aquilo ali estava vetado pro resto da vida. Então o governo é hipócrita, por isso que eu não tenho que sair da minha casa para me protestar, porque ele já tem quem protesta contra ele, a própria natureza. A João Brana disse que esse governo é do diabo, Jesus disse que esse governo é do diabo. Satanás ofereceu para Jesus esse governo, foi dado no jardim do Éden para ele. Então, eles estavam um povo de uma só língua, de um mesmo intento. Então eles construíram a torre para que o nome deles não fosse espalhado. Eles queriam andar no mundo inteiro, tudo na sua própria ideia. Quer dizer, Nimrod queria ser o dono do mundo. Ele queria ser o dono do mundo. Então ele queria que todos os povos tivessem submissos. Ele disse que nosso nome não seja arriscado da face de toda a terra. Mas vamos ver aqui. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então veja, irmão, que seja para bem ou seja para mal, tudo tem que proceder de uma conferência dada por Deus. Tudo na terra. Uma vez que quando há uma conferência na terra, está havendo uma conferência nos céus. Quando houve uma conferência no dia de Acabe, havia uma conferência. Deus reuniu todos os pregadores também celestial, todos os seus ministros, evangelistas, pastores e mestres. O que é que eles iam fazer? Então, quando sabemos que teve foi lá também o chefe dos bruxos, o chefe da mentira, o pai da mentira, chamado Satanás, que saiu, né, de baixo, ele não veio de cima, saiu de baixo. Então se apresentou lá a Deus também, que ele queria fazer parte daquela conferência. Deus não convidou ele. Eu estava vendo, o irmão mandou para mim um vídeo, uma mensagem acerca de que o irmão Brana falando que nos últimos dias se levantaria um intruso, né, na mensagem, então falaria grandes coisas. E eu fui ver no dicionário, intruso é uma pessoa que se intromete em algo sem autorização. Ele não tem capacidade, não tem autorização. Então o diabo, ele é um intruso. Ele se intromete no meio de assunto de Deus sem ser convidado. Deus não convidou ele, mas ele foi e se apresentou. Ele foi e se apresentou ali, então de lá Deus disse, então vai lá, rapaz, faz seu trabalho. Eu não estava nem me lembrando de ti, mas já que tu te apresentou, então vai lá. Então Deus aqui permitiu com que eles construíssem a torre, e quando eles chegaram para agora governar, então Deus disse, agora vamos confundir a língua de vocês. E ali até ver, porque ali tinha que sair as 3 tribos, né, as 3 raças da terra, o manufaturado, o incrédulo, né, e o verdadeiro cristão. E então saiu ali as 3 raças, né, de povos da língua, e hoje nós temos para mais de 300, não sei quantas nações em línguas diferentes. Então veja aqui, Babel é o nome original de Babilônia, significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sobre seu filho Nimrod.
E o poderoso caçador Nimrod, de acordo com o relato de Gênesis 11, e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma nação forte. O que ele fez? Ele queria propagar sua própria religião. O que ele fez? Ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre todos os governos mundiais, que a sua religião ganhou proeminência. Esta prova pelo fato da Escritura identificá-la completamente com Satanás em Isaías capítulo 14. E em Apocalipse capítulo 17 e 18, e pela história, podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria e o toma da mitologia, embora, idolatria e é o tema da história da mitologia, embora os nomes dos deuses difira nas várias regiões da terra, de acordo com a linguagem do povo, nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto está presente era continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos. Ele será adorado e honrado, ainda que sob um nome diferente de Nimrod e Nino. E no templo ligeiramente diferente daquele no qual ele era adorado originalmente. Uma vez que a Bíblia não trata a história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os antigos registros profanos para encontrar nossa resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. As principais fontes de informação serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemática dos caldeus, e por sua vez a Grécia as recebeu do Egito. Ora, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar estas ciências, e desde que estas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como e a religião babilônica ganhou sua força nesses dias, nesses 2 países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo, a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistado. E bem conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinha os babilônios, e tem sido encontrado dos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos e o seu conhecimento de politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação até que apareceram. Isso aqui é muito profundo, irmão. Aparecer em Roma, na China, Índia e até mesmo tanto na América do Norte como na do Sul. Encontramos exatamente a mesma adoração básica. Aqui nós vamos entrar muito profundo agora. Isso vinha me marcando muito tempo para nós entrar nesse assunto aqui. Sobre aonde foi originalizada essa doutrina da Trindade, como foi que ela foi gerada e qual foi a era que ela se originou. Irmão Breno diz que tudo que temos hoje de bom e de mal aconteceu em Gênesis.
Gênesis quer dizer o princípio. O pecado do mundo, não adianta nós ir para a praça, estar protestando contra o governo federal, coisas que esse tipo de coisa. Isso é coisa de tolo. Isso é coisa de gente esvazia de Deus, gente vadio. Quem sai das suas casas, mulheres que saem das suas casas para protestar na praça contra o governo, são mulheres vadias, mulheres que não tem o que fazer. E hoje, infelizmente, essa praga de tecnologia é que dá permissão delas irem para a praça de calça comprida, de shortzinho, incitando os policiais a coabitarem com elas, sem nem mesmo ir para a cama com elas. Diz que estão fazendo protesto, mas, no entanto, estão mostrando a sua nudez, a sua vergonha. Isso é uma vergonha disso aí. Então veja que tudo que aconteceu no mundo, nós temos no mundo hoje, começou em religião. Nós, pastores, ministros, amigos de Deus, vamos parar de estar incentivando o povo, como diz o pastor Zé do Santo. Deus abençoe o pastor Zé do Santo, pastor Ademir, esses ministros de Deus que têm se firmado, pastor Valderi, pastor Miguel, pastor Demontier dos Santos, esses homens que têm se firmado ali na tribuna ali e tirado essa ansiedade do coração da igreja e deixar de estar usando a igreja para expor sua necessidade física. O pastor, o ministério não é para estar usando a igreja a sua necessidade física, mas sim é levar a igreja ao conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo, do seu esposo. A mulher tem que conhecer todo o segredo do seu esposo. Vamos parar com essa tolice. Você não vai mudar o mundo. A denominação, nós não somos uma denominação. O começo desse vídeo, não sei, com um ano atrás, Deus me colocou no coração, porque não somos uma denominação e nunca seremos igual ao mundo. Essa mensagem nunca será igual ao mundo. Então nós precisamos saber de onde foi que originalizou. Então o pecado não começou no bar, o pecado não começou com prostituição, falando de bebida. Ou eu disse aquilo outro, o pecado começou falando de Deus. A guerra mundial que será agora será através da religião. Naquele dia eu estava falando aqui acerca do vídeo anterior, agora estava falando aqui acerca da ordem, a ordem religiosa. Veja como está começando. O Putin lá defendendo o cristianismo, os Estados Unidos defendendo o cristianismo, porque a guerra será religiosa. Ela começou a guerra religiosa, a morte começou através de religião. E todos rejeitados por Deus, todos estavam adorando um Deus, a guerra começará no mundo inteiro. Não é por causa disso, aquilo, é por causa de religião. Eu estava trabalhando aqui perto, tinha um pastor lá que estava tomando de conta de uma igreja aqui de um vaqueiro. Hoje se bota até vaqueiro já nos púlpitos. E tu vai dizer para ele que ele não é um homem de Deus, que ele não é usado por Deus? Claro que ele é usado por Deus. Só que ele vai ser morto, ele é morto. Então tinha um pastor lá, acho que o pastor não agradou muito lá, botaram um agora e o outro lá gritando, parecendo desesperado. Diz que para receber o Espírito Santo e o povo gritando. Então veja que o pecado no mundo começou falando de Deus. Adão olhava, passava, via que Eva fazendo culto com Adão, com serpente, então ele escutava, estão falando de Jesus. Pode ser até mesmo que Adão, Adão assistiu alguns cultos com ele também, pode ser, não sei. Porque ele estava falando de Deus, a pessoa, Adão, um serpente daquele 3 metros de altura, Eva olhava para ele, esse aqui é o cara, esse não é Adão que só fala de natureza. Por isso que o mundo odeia o profeta, por isso que o mundo odeia o William Branham, porque o William Branham é profeta, não é profeta de teologia. São tolices. Religião, pecado começou com religião, ele vai terminar no nome de religião. A guerra mundial será através de religião. O decreto para perseguir a igreja não veio do mundo, veio de trás dos sacerdotes, de plano de igreja. Quem incitou Israel contra o governo de Samuel não foram os sacerdotes. Deus rejeitou o ministério de Eli por causa dos filhos dele, que era o sacerdote, fazia tudo o que queria. Então você veja aqui, isso aqui é muito profundo, a origem, de onde foi que se originalizou esse pecado mundano. O maior pecado, irmão, não é pecado de Baal, o maior pecado é pecado religioso. Eu vou ler aqui, vou parar aqui na página aqui
na página 159, eu vou ler aqui todinha aqui a página 158 aqui, e se Deus nos permitir, no próximo vídeo estaremos tratando muito profundo acerca disso, que me veio no meu coração de eu tratar disso daqui. Não sou um pregador, não estou tentando convencer ninguém, somente fazendo aquilo que que eu sinto no meu coração de fazer. Se está certo ou errado, Deus me julgará por isso. As histórias antigas concordam com a Bíblia que esta religião babilônica, com toda a certeza, não era a religião original dos povos primitivos da terra. Foi a primeira a se desviar da fé original, porém, ela mesma não foi original. Historiadores tais como o Wigson e Maulete provaram conclusivamente, conforme documentos antigos, que no certo tempo todos os povos da terra criam em um Deus supremo, eterno e invisível, que pela palavra de sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso e bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo o que pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade, como eles sempre têm procurado receber adoração como se fora Deus, não servo e cristão e criação de Deus. Ele desviou a adoração de Deus a fim de que pudesse atraí-la para si mesmo e assim ser exaltado. Ele certamente conseguiu realizar seu desejo de espalhar a sua religião por todo o mundo. E isto é autenticado por Deus no livro de Romanos, todo conhecendo o Deus, não o glorificaram como Deus, até que se desviaram em seus discursos e através de um coração obscurecido aceitaram uma religião corrupta, na medida em que adoraram criaturas e não o Criador. Lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva. Assim encontramos que onde uma vez a verdade foi disseminada entre os homens e todos persistia nessa única verdade, eis que mais tarde chegou um dia quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração ao Redentor do mundo. A história testifica que os da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade imutável, estavam em sólida oposição ao da tribo de Cão, que afastaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para travar uma discussão sobre isto. É meramente apresentado para que você possa ver que havia duas religiões e somente duas, e a maligna tornou-se mundial. O monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os mistérios de Deus naquela cidade. Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu adoração naqueles que ele tinha enganado, fazendo-os crer que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá atrás, na antiguidade, que a ideia de um Deus em três pessoas começou a existir. Quão estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isto, mas tão obviamente enganados por Satanás, quando foram seus antepassados, eles ainda creem que três pessoas na divindade que
nos mostre apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para essa doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram em caminho na adoração satânica, a qual envolvia um conceito básico de 3 deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem crendo em tal coisa, ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso. Não é estranho que os hebreus crescem: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Se houvesse 3 pessoas na divindade, Abraão, o descendente de Sem, em Gênesis 18, viu apenas um único Deus, com 2 anjos. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Eu estava meditando ainda agora acerca de um terreno aqui, né? E então que Deus nos permitirá comprar um terreno. E eu estava meditando acerca de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Jesus, Davi. O diabo chegou para Deus e ofereceu o reino, porque foi dado para ele no jardim do Éden. Quando Abraão foi chamado pai das nações para ser o pai do mundo, mas ele, quando Sara morreu, eu estava ouvindo uma mensagem de Brana, né, o patriarca Abraão, se não me memória, e Abraão sendo o pai das nações, mas não tinha um túmulo para enterrar sua esposa. Então, ele chegou na tenda ali com aqueles reis vizinhos e pediu que eles dessem uma sepultura para sepultar a esposa dele. Então eles foram e mandaram ele escolher. Então ele foi escolher. Eu não estou a par do momento agora qual foi a região, você que é pregador sabe. Então quando eles pegaram, Abraão viu que eles queriam doar para ele. Então Abraão disse: não, quanto é, para que depois vocês não digam que vocês enricaram Abraão. Então ele teve que comprar a terra, a própria terra, da qual ele era senhor. Deus fez ele pai das nações. Então, mas ele teve que comprar aquele pedaço de terra ali para sepultar sua esposa. Tempos depois, agora vem Isaac, a mesma coisa. Tempo depois também vem Jacó. Agora, para conquistar sua esposa, trabalhou 7 anos por uma, mais 7 anos por outra, e mais 3 anos e pouco para conquistar agora tudo aquilo que era dele. Os filhos de Deus não andam barganhando nada de ninguém. Os filhos de Sem, eles não andam barganhando nada de ninguém. Oh, glória, meu coração chega a estar sangrando aqui. Davi, quando foi para oferecer um sacrifício diante de Deus, e ele foi e escolheu, chegou com aquele fazendeiro, um rei vizinho, e escolheram muitas cabeças de animais. Então o rei foi e mandou escolher. Como Davi era o rei dos reis, o rei da terra também, era um homem respeitado não só como rei, mas também como guerreiro, mas também como profeta. O Mombrand diz que Davi era um profeta, porque Davi era um tipo de Cristo, é um tipo de Deus, né? Salomão era um tipo de Cristo, por isso que Salomão teve mais esposa do que Davi, porque Salomão era um tipo de Cristo, foi em torno das eras. Não é que Jesus tem várias esposas, Jesus só tem uma esposa. Agora, em termos de multidão, então é espalhado em todas as eras, diz o profeta. Então, veja que Salomão, Davi fez a escolha, e quando foi agora para levar, então o seu amigo dele foi e disse: o que é isso para meu senhor? Davi disse: não, quanto é? Deu o preço. Ele poderia usar o nome de Deus, como às vezes a gente diz: ô Senhor, isso é de Deus, as coisas baratas são de Deus, as coisas fáceis são de Deus. E a pessoa se avisa chegar aqui: ó, esse terreno é de Deus, tudo é de Deus, tudo que é fácil é de Deus, mas dificuldade nós não queremos. Mas a tribo de Sem, a descendência de Sem, que é da origem de Abraão, elas não buscam isso. Elas honram seus compromissos, elas buscam as coisas ali, mesmo que seja com dificuldade, com luta. Abraão era o pai da nação, mas ele nunca se aproveitou. Ele poderia se aproveitar, como Satanás se aproveitou, se aproveita até hoje.
através de mulher. Satanás não podia conquistar o mundo, tanto é como eu já falei nos vídeos anteriores, não vou me cansar de falar isso, que Satanás não podia implantar no útero de Maria, no útero de Eva, uma mulher, porque o sangue dele não ia proliferar, então ele teve que implantar, então Deus tem que permitir um Caim, que era por sangue dele se proliferar, que logo ele teria uma esposa. Então o pecado no mundo começou com a esposa, o pecado no mundo começou com a mulher, o pecado no mundo terminará com a mulher, a morte no mundo é basicamente 99,9% por causa de mulher. Por detrás de cada crime existe uma mulher por detrás disso, diz o profeta dessa era. Eu estava meditando, vendo esses homens poderosos e vendo as mulheres no mundo, ao mesmo tempo que uma mulher te coloca lá em cima, ela te coloca lá embaixo. Lembra-se da mãe de Limuel, quando ele pegou, ela foi assinar o trono, passou o trono para ele, disse que era para ele não confiar na mulher, para ele não entregar o poder dele na mão dela. Hoje eu vejo esses homens andar na rua e tudo de musculoso, parecendo uns elefantes, mas no entanto o cérebro de amendoim, e as mulheres tudo na rua, andando nua, elas estão andando de calcinha na rua, dizendo que estão andando na praça. E os homens tudo do lado agora, vai mexer com ela para ver se ele não é brabo. Mexe com elas. Chama ela, que no meu tempo antigo, eu vou dizer isso aqui agora, eu sei que vai para o mundo inteiro, que Deus não me tenha por fanático e nem por doente. Mas no meu tempo que eu fui gerado, se uma menina, Deus o livre, uma menina andasse desse jeito, ela pegava dedada. Só que o irmão Bana disse que hoje o diabo, a lei babilônica, a lei de Sodoma fez uma lei para proteger elas. E nós homens estamos permitindo essa imundícia acontecer. Então a origem do pecado começou com a religião. Vamos deixar de estar nos preocupando com reunião ecumênica, vamos nos alimentar da mensagem do profeta. Vamos respeitar o que a base que Deus está colocando, para que nós podemos entrar em protesto para receber o Espírito Santo. Então o pecado começou com a mulher, falando de Deus. A mulher dizendo, não, mas quer dizer que eu serei igual a Deus. Veja que ela está falando de Deus. O diabo hoje está rejeitando a voz de Deus. E a igreja. Eu vendo esse rapazinho aí, esse jovenzinho aí que não sabe nada da vida, rejeitando a voz de Deus. E a igreja. É sacerdote. Rejeitando a liderança do Espírito Santo que ele diz que crê. E vocês estão combatendo a voz de Deus. Não é de deuses, é a voz de Deus, porque foi associada através do Espírito Santo a hierarquia, como é, os direitos autorais de Deus, a voz de Deus. Vocês estão combatendo a voz de Deus. Eva combateu a voz de Deus, e o Satanás disse, não é assim que Deus diz. Não, eu não preciso tomar somente de uma fonte, eu tenho que tomar de várias fontes, porque todos têm direito de traduzir, todos têm, o diabo também teve direito de traduzir, só que trouxe morte a tradução dele, porque Deus disse, no dia que tu fizer isso, tu morrerás. O irmão Branham disse, no dia que você violar os direitos autorais, você morrerá, a lei estará até o calcanhar, e a lei egípcia era que ninguém pudesse violar os mandamentos de José. E foi dado a Faraó o direito de José, que quem José quisesse matar, ele matar, quem José quiser, ninguém chegaria a falar, vocês não vão chegar ao Rio Branco sem passar por José. Vocês não vão entrar no rabo sem respeitar José. Primeiro que quando você rejeita ele, você está debaixo de maldição. Porque a profecia foi, José, você seja uma bênção para as pessoas, para muitas. Então veja que as coisas não é tanto assim. Então nós vamos parar aqui, né? Eu parei aqui na página 659, da mensagem à era de Pérgamos, e que Deus possa nos abençoar. Então, como eu estava falando, Abraão, mesmo sendo pai da nação, mas teve que comprar uma sepultura. Davi, mesmo sendo o rei do rei, teve que comprar os sacrifícios. Jacó trabalhou. Jesus chegou e teve que comprar aquilo que era propriedade dele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Então ele teve que comprar de Satanás a própria propriedade dele. Veja isso aqui. E Jesus teve que comprar de Satanás a própria propriedade dele. Satanás disse, ó, eu te dou de graça, não precisa passar. Jesus disse, quanto é? Quanto é? Então, quer dizer, é com sangue? Porque Jesus disse, o diabo não pôde oferecer vida para Eva. Ela só disse que ela seria igual a Deus.
Mas Jesus disse, eu tenho poder de dar minha vida e tornar tomar. Então Deus disse lá para Jó, com Satanás debater os dois lá, vai, só não toca na vida de Jó, porque a vida dele me pertence. Mas com Jesus já foi diferente. Jesus chegou e disse para ele, é com morte, então eu vou te dar a vida. Eu vou te dar esse corpo, tu quer carne, tu quer sangue, então tu é vampiro, então tu vai te alimentar de sangue. Só que é para tua condenação, mas para a salvação do cardoso e da noiva eleita. Então esse foi o valor que Deus foi e passou e negociou com Satanás. Abraão negociou a sepultura, Davi negociou, Jacó negociou, Isaac negociou. Tudo que era deles, mas eles tinham que comprar. Era deles, mas eles tiveram que pagar um preço. Você só pode ser herdeiro com Abraão se você for circuncidado hoje através da mensagem de William Marlon Branham. E aprenda uma coisa, irmão Branham disse, se você quiser fazer algo para mim, por mim, faça para meus filhos. Principalmente José Branham. São dois, vocês estão entrando em contrato, vocês estão entrando em confronto com dois anjos. Billy Paul, como foi tratado no encontro, que quando o irmão Branham pegou a mensagem, a festa das trombetas, como é os 7 trovão, e ele não lembrou de Billy Paul, ele lembrou de José, de Beck e de Rebeca, e de Sara. Porque Billy Paul já tinha recebido o Espírito Santo, com 12 anos, quando criança ainda. E o irmão Branham disse que foi o desejo da irmã Hope, né? Da irmã Hope, que José recebesse o Espírito Santo. Ele disse, oração são respondidas. Mas só que José, foi o Espírito Santo que você disse que crê, que colocou José no útero da irmã Maria, da irmã Meda. Então vocês estão entrando em confronto com dois eleitos. É para que Deus tirou de cena até as próprias irmãs deles, que entraram em confronto com eles. E Deus não vai poupar vocês. Não faça isso, eu peço para vocês no nome de Jesus Cristo. Escape com as suas almas. Aqueles sacerdotes que aproveitaram a fraqueza dos filhos de Elim, dos filhos de Samuel, para pedir um rei para eles, vocês têm um rei. Não vão atrás de sacerdote. Ficam atrás de Deus, não poderia terminar essa era sem um profeta. E um profeta vivo. Deus vai terminar com os judeus com um profeta vivo. Eles vão vir. Isso é muito forte. Eles vão vir. Eles estão o último profeta que eles rejeitaram, o profeta deles foi Jesus. Agora Jesus irá novamente agora mandar os 2 profetas deles, a lei e os profetas. A lei e os profetas, que eles buscaram lei, então agora eles têm lei. Vão ter a lei, Moisés e o profeta Samuel, Elias. Então eles vão vir, eles vão ver eles. Você lê ali em Apocalipse 11. Então eles vão matar ele, depois eles vão ressuscitar de novo. Então Deus não trata com profeta morto, Deus trata com profeta vivo. E o ministério do profeta está em José Branham. Não que ele é o nosso profeta. Eu não falo isso por teologia, eu falo isso porque Deus me mostra isso e eu creio nisso. O ministério do irmão Branham está no irmão José Branham. Não creio, é fácil vocês crerem, vocês estão com o mesmo demônio. O mesmo demônio que está em vocês hoje é aquele demônio que estava em Israel, como eu comecei a falar. É o mesmo demônio que está em vocês hoje, é o mesmo demônio que estava em Israel. Eles estavam falando de profeta morto e Deus botando profeta vivo. Depois o profeta morria, aí que levantava outro profeta, nós estávamos com o profeta morto. O corpo do irmão Branham está na sepultura, mas o espírito do irmão Branham está em José Branham. E quando você rejeita isso, o espírito do irmão Branham está em José Branham e Billy Paul Branham. E quando você rejeita isso, vocês estão rejeitando o assim diz o Senhor. Amigos e companheiros, militantes, desbravadores das trevas, vamos unir a mão e vamos defender essa fonte. Não é fontes, é fonte. Não é fontes. Águas sim, falando do mundo inteiro. Águas é multidões de povos. Ribeiros de águas. Ribeiros de águas de uma fonte. É uma fonte. Que Deus abençoe os pastores, ministros, a você, meus companheiros. Que Deus abençoe. Não vamos entrar por esse caminho. Eu não creio em um profeta morto. É fácil.
Os adventistas estão pegando, então, o mesmo espírito denominacional, está hoje na mensagem. Espírito adventista, espírito de testemunho de Jeová, espírito de católico, espírito de Assembleia de Deus e assim por diante. Nós estamos com o profeta vivo agora aqui. Você lembra que quando o irmão Brana diz, irmão Brana, se eu estivesse no dia dos profetas, eu cria eles. O irmão Brana diz, por que você não cria agora? Da mesma maneira que você tratava lá, você está tratando. Da mesma maneira que esses pastores, você jovenzinho, que não aprende a nem respeitar, primeiro aprende a ter respeito pelo ministério, para depois você se intitular conhecedor da mensagem. Então, se você não, o espírito que mostra que você rejeitaria o irmão Brana, está mostrando que você rejeita. Deus sempre deixa uma pedra de tropeço. Para Maria Madalena, a porta estava aberta, que era o pé dele. Mas para os sacerdotes estava fechada, porque eles olhavam para o pé, para Jesus e via ele como rejeitado. Maria olhou para o pé de Jesus e viu nele o meio de alcançar a misericórdia. Estou até com vontade de chorar agora aqui. Cuidado para não ser tarde demais para vocês. Cuidado para não ser tarde demais para vocês. Que Deus possa vos abençoar no precioso nome de Jesus. Vou orar por você, pela sua alma, pelo seu ministério, pelo seu rebanho. Você sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês têm uma igreja para dar cobertura para vocês. Os sacerdotes aproveitaram a fraqueza de Israel para eles se autopropagar. Nós queremos um rei que guerreia. Nós queremos um rei que traga a mensagem para nós. E vocês têm um rei louco, embora com dom de profecia. A Brana diz claramente que Saul tinha um dom de profecia. Ele profetizou, mas era como louco. Irmão, Brana diz que Saul profetizou como louco, com o espírito imundo. Ele profetizou com o espírito imundo. Esses profetas, esses pastores que estão profetizando, que estão pregando para vocês hoje contra a voz de Deus, repare que eles estão falando contra a voz de Deus. Eles não estão falando contra a voz do irmão Brana. Eles estão falando contra a voz de você, está criticando a voz de Deus. Veja, não terás o nome de teu Deus em vão. Não chamarás o nome de teu Deus. Vocês estão blasfemando contra a voz de Deus. A pedra de tropeço está bem aqui. Quem tem ouvido, ouça. Vocês estão tropeçando contra a voz de Deus. Atente bem para isso. Deus, os sacerdotes, usaram a fraqueza de Israel para incitar o povo a pedir um rei. E o profeta dessa era diz que Saul profetizou com espírito imundo, com espírito de louco. Profetizou no meio dos profetas, até onde disse, porventura agora está Saul entre os profetas? Se Deus nos permitir, nós vamos ler no próximo culto. Então veja, vocês têm pastores louco. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe nossos irmãos, nossos pastores, ministros, amigos, companheiros, irmãs e irmãs jovens. Não entre por esse caminho. Procure rapidamente um pastor que esteja debaixo da mão do nosso profeta fisicamente aqui, porque você amando o irmão Zé Brana, respeitando o Zé Brana, você está respeitando o irmão William Marlon Brana. Não é dizer o oitavo, mas quando chegaram para o irmão Brana, o senhor diz que foram só 8 no dia de Noé. Irmão Brana, você só tem a metade, porque antes de Noé tinha Enoque. Irmão Brana fala do 7º dia, mas também ele fala da santa convocação. Quem está convocando a noiva no 8º dia hoje, não é o 8º mensageiro. Por favor, não vamos interpretar mal. Porque no Pará, teve os irmãos que estavam me condenando aqui, que eles sempre me condenaram mesmo. Eu não estou ligando para isso, ligaram para mim, nunca mais ligaram para mim, porque eles foram cortados, que viram a minha posição aí no vídeo aí, então eles cortaram. Então foram dizer que eu estava, porque o pastor Demontier tem um ministério do trabalho, da mensagem da meia-noite, eles estavam dizendo que era a mensagem de Cacu Felipe, não tem nada a ver com Cacu Felipe. Tanto é que o irmão que era muito amigo, é nosso amigo, só que nós não podemos andar junto, mandou para mim uma mensagem dele e graças a Deus me dá a revelação disso. Então eu não estou dizendo que o irmão José Brana é o 8º, só que quem está convocando a santa convocação é no 8º dia.
Tem o 7º dia, mas a santa convocação foi no 8º dia. E haverá santa convocação. Eu não vou trocar nisso aqui agora, porque eu estou agora tratando disso aqui. Mas só para vocês que são espirituais, reconheçam, veja isso aí. Nós não temos 8º mensageiro. Mas quem está convocando a noiva é a 8ª, é o 8º dia. Nós estamos entrando para o 8º dia. No 9º dia, vamos nascer no dia 9. No dia 9, mês da primavera, no dia 9. São os 9 dons da igreja. Cuidado, irmão. Pode ser que eu esteja errado. Não me censure. Pode ser que eu vou dizer que cada pastor tem sua inspiração. Pode ser que está sendo certo ou não. Mas eu vou guardar essa consciência até que Deus me revele. E se Deus me revelar que está errado, eu voltarei aqui. Não tem nenhum temor de chegar e corrigir. Mas eu vou ficar um pouquinho com isso aqui. Não estou fazendo uma doutrina, mas preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção. Irmãs, jovens, fique debaixo da mão potente do irmão José Brana. Fique, pelo amor de Deus, eu peço para você. Pelo amor de Deus. Como seu amigo, eu não tenho estudo, sou analfabeto. Mas eu fico que nem a situação daquele louco que viu o rapaz com dificuldade porque tinha faltado uma polca. Estava faltando, se não for, 3 polcas no carro. Então ele mandou tirar uma polca de cada pneu e colocar naquela polca. E o rapaz, eu disse para ele: rapaz, tu é louco, né? Até ele disse: não, eu sou louco, eu não sou abestado. Então que Deus possa vos abençoar grandemente. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou orar por você. E na próxima transmissão vamos tratar agora sobre a linhagem de Sem e a linhagem de Cão. Como foi que começou, né, que se originalizou, quando nós começamos aqui a tratar aqui da mensagem do politeísmo e do monoteísmo, né? E que Deus possa nos abençoar. Posso orar por você? Que Deus abençoe cada um de vocês, companheiro. Inscreva-se no nosso canal e vamos fazer um protesto. Vamos ficar debaixo da potente mão de Deus que está sobre o ministério do irmão José Brana. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. E até o próximo trabalho. Ore pela gente. Estamos precisando da vossa oração. Estamos esperando em Deus que podemos trabalhar ali na cidade ali de Mato Grosso do Sul. Na cidade ali, perdão, no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, no assentamento Itamaraty e região ali. E a irmã doou lá um terreno. E estamos, é dificultoso para nós ir daqui de Santa Catarina para lá. Essa viagem agora foi difícil para mim. Mas se você orar por mim, Deus moverá os céus e a terra. Vamos orar também pelo pastor Zé Corrêa, pelo pastor Ulisses, que Deus possa nos abençoar grandemente. Cada pastor, cada irmão, seus rebanhos. Pois é, irmãos, Deus abençoe vocês. Maravilhoso Deus, Pai eterno. Eu agora mais uma vez a tua graça do céu. Me perdoe por esse vídeo ser tão longo. Se eu falei algo aqui, Pai, que não foi inspirado, retira do coração e da mente dos irmãos. Mas se foi inspirado divinamente sobre revelação da tua palavra, no nome de Jesus Cristo, que possa assim servir de ajuda para mim e para todos os irmãos. Obrigado. Peço agora a tua graça sobre cada servo teu, muçulmano, em cada país, em cada terra, cada lar, cada família, cada jovem, criança que estão agora com dor de barriga, que estão agora com dor de cabeça, dor na coluna, seja qual for a enfermidade agora, que eles possam olhar agora para o céu, que do céu vem o socorro do Senhor, que ainda há bálsamo e geliarde. Quando aquela jovem, Senhor, mesmo sendo escrava ali na casa de Naamã, viu a situação de seu pai, do seu Senhor, e ela não temeu em dizer que se o Senhor dela soubesse que haveria um profeta em Israel, e naquela província, então ele seria curado. E Naamã não mediu esforço, a esposa, né, deu a carta, falou a mensagem para ele, então foi colocado na mão do governo, não era do governo, e então era na mão do profeta, na mão do sacerdote, e ele ouviu a voz do profeta, e ali estava as 7 eras da igreja. Primeiro fé, ele tinha que ter fé,
virtude, temperança, então teve que cair por terra toda a hierarquia dele, todo o autoconhecimento dele, toda a divisa dele ali, caiu tudo por terra ali, para que ele viesse ser como criança no Rio Jordão, que fala de morte, que nós podemos morrer para nós mesmos. Mata esse pobre miserável teu, para que eu não esteja aqui só falando, mas também que eu venha também através do teu Espírito Santo, Pai, inspirar muitos irmãos. Abençoe teus filhos nesta noite, abençoe teus servos. Vamos entrar agora para o mês de setembro, e cada dia mais, cada hora mais, estamos se aproximando da tua vinda, do retorno. Mas não será um grande espetáculo, será um segredo. No nome de Jesus, abençoe. Eu creio, abençoe nosso profeta José Brana, irmão Billy Poa, toda a equipe de seus embaixadores no mundo inteiro, cada lá o jovem, dali do Tabernáculo Jeffersonville, do assentamento ali, os acampamentos, cada pastor, cada servo, cada lar de teus filhos. Você, meu jovem, criança, pai, adolescente, senhoras, irmãs, fique com Deus, que Deus possa abençoar vocês grandemente, que o Espírito Santo de Deus possa converter vossos corações, brilhar em seus lares. Não se preocupe, não temas, porque Deus não pode trabalhar pela metade. Ele cuidará de você agora mesmo aí. Você que vai ver esse vídeo agora mesmo, esse seu problema aí no Catar, no Iraque, no Afeganistão, Deus irá cuidar de você. Ele irá entrar em cena por você. Seu filho não vai morrer, a sua família não vai morrer, você não vai morrer. Deus vai enviar um mensageiro, Deus vai enviar um profeta, vai enviar um evangelista, alguém para lhe dar um folheto da mensagem, você vai ser salvo. Creia nisso, porque há uma fonte de água viva, há uma fonte que está transbordando da veia de Emanuel. Deus abençoe grandemente. Não temas, receba a graça de Deus sobre cada um de vós. No precioso nome, você, meu amado, pastores, ministros, amado, pastor José dos Santos, pastor José Corrêa, pastor Valderi Miguel, pastor Camalândoa, pastor Hilário, ali na Argentina, irmão Pablo na Argentina, cada um de teus filhos no Peru, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, em toda a Coreia, em todo o mundo, em Israel, em toda a parte da terra, os eleitos de Deus e os filhos de Deus. Obrigado pela tua mensagem, nos gabinetes pastoral, nos gabinetes governo federal, governo estadual, de todo mundo. Você é uma alma, você é um filho de Deus, mesmo você estando com uma divisa. Samuel era rei, profeta e sacerdote, mas ele não esquecia de quem ele era, para que ele foi colocado na terra. Ele morreu, e mesmo depois de morto, a sua voz ainda fala, salvou um homem. O nosso profeta não está morto, o espírito dele está sobre o irmão José Brana. Fale com o irmão José Brana, e certamente ele terá a solução para seu ministério, para seu trabalho, para a sua vida. Fale com ele, porque ele é inspirado por Deus, ele é o assim diz o Senhor para nós até a vinda de nosso profeta William Marlon Brana. Deus abençoe, amado. Você aí que está precisando desta oração agora, eu estou sentindo isso aqui agora. Que Deus abençoe você. Você aí no seu gabinete, você aí agora no seu escritório, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Lembre-se que Deus morreu, mandou um filho e ressuscitou esse filho por você, que ele possa entrar no seu coração. Assim que você ver esse vídeo, ouvir esta oração, que ele possa entrar no seu coração e ressuscitar dentro de você, como ele entrou no coração de Maria Madalena, ressuscitou ela e fez dela um grande testemunho. Quando aquela mulher no poço, Jesus não deu testemunho da mãe dele, mas sim daquela mulher que lavou os pés dele. Diz que esse testemunho seja dado por todo mundo. Por isso, abençoe grandemente a tua família, que Deus possa abençoar nossos governos, autoridade, prefeito, juiz, longe de você ser usado por Satanás para ir levar o povo para a praça. Leve o povo a orar, leve o povo a crer, leve o povo a clamar a Deus para que a gente possa sair. Se Deus não tiver mais uns 10 anos para nós, que ele possa aquebrantar. Se Jesus deu um exemplo daquele juiz mau que atendeu a viúva, se ainda tem viúva ainda em Serepta, se ainda tem aquela viúva ainda que clamou a Deus para resolver o caso. Então Jesus disse, imagine Deus que pode fazer algo por você. Só ele pode fazer, amado. Mas ele não pode fazer nada se não for através de um profeta. Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus, não tema, servo. Eu estive agora no assentamento e ouvindo a mensagem, essa oração da irmã. Eu fui visitar um casal católico, fizemos 2 cultos lá. E a cachorra dele, ele é caçador. E a cachorra dele, amado, desapareceu. E estava uma semana desaparecida. E quando de repente eu fiz o primeiro culto, e ele até prometeu matar uma caça para mim, mas estava muito frio, muito chuvoso. Então no segundo culto que eu estive lá, eu não queria falar. Aí eu vi ele amando a cachorrinha dele e eu não queria falar, eu tive que esperar de Deus. E eu vi a cachorra voltando. Então quando eu cheguei que eu falei para ele, digo, ó Senhor, pode ser que é Deus que esteja falando, mas a sua cachorra vai voltar. E agora a irmã falou para mim que eles estão faceiros, né?
e a cachorra voltou. E ele está muito alegre. Então, creia em Deus. Eu tenho algo em mim que Deus me dá. Às vezes, do que eu tenho falado, Deus me mandar falar, ainda não caiu por terra. Então, você que está aí agora na África, ouvindo agora esse vídeo, creia. Assim como Deus me resgatou, Ele resgatará você. Você que está no escritório agora, eu estou vendo você agora aqui. Você que está agora no escritório, agora. Deus te amou antes de você nascer. Você não é Esaú, você não é um Caim, você é um filho de Deus. Ame sua esposa, ame seu lar, sua família, seus filhos, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Deus te abençoe, amado. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, jovem. Você é uma amada de Deus. Você é um exemplo de Deus no colégio. Deus te escolheu para você ser um exemplo dele no colégio, em toda parte do mundo. Que Deus abençoe você, não tema. Deus está com você. Ele cuidou de você. Ele cuida de você, Ele faz as coisas por você, Ele não desistiu, Ele mandou um profeta. Lembre-se daquela jovem, mesmo escrava, mas não se envergonhou, não temeu em falar que existia um profeta para curar lepra, além para hoje é na alma. E existe um profeta chamado José Brana hoje, para nos ajudar, para nos fortalecer, no nome de Jesus Cristo. Não vai em busca de fontes, existe uma fonte, e essa fonte é Jeffersonville, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, no nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente e eternamente. Amém.